Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Essa segunda-feira de emenda de feriado que não é feriado, que é feriado. Um carnaval sem bloco, sem folia, sem escola de samba, né? Bom dia para vocês. Estou aqui como todas as segundas-feiras, 9 horas. Bom dia, Andréia. Bom dia, Maristela. Venham ficar conosco na nossa aula de hoje, que vai ser muito boa, que a aula em dia de emenda de feriado tem que ser melhor ainda, não é? Então, hoje a aula vai ser muito boa, com certeza. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas para a nossa aula. Me fala aí, aproveita como que vocês estão, como estão curtindo esse feriado de carnaval, sem bloco, sem folia, de onde vocês estão falando, de qual cidade. Bom dia, Josiane, bom dia, Pati. De que cidade que vocês estão aí me assistindo? Para eu ver se vocês estão mais pertinho de mim, mais longe de mim, fisicamente, né? Porque estamos, ó, conectados aqui, com certeza. Bom dia para todos vocês. São Paulo, ai que delícia. Muito bom. Tá friozinho por aí, Andréia? Como é que tá aí o clima? Também não estou no Rio de Janeiro hoje, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Quem me acompanha lá nos stories viu que eu aproveitei o recesso, né? O feriadinho de carnaval, sem carnaval, para visitar a minha família no interior do Rio, em Volta Redonda. Então eu estou aqui. Tá calor, Andréia? Aqui também tá calor, mas tem chovido. Ontem deu uma chuvinha, mas tá calor, realmente, né? Muito bom, gente. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Para quem não sabe, toda segunda-feira eu dou aulas ao vivo aqui no nosso feed. Essas aulas eu tento trazer bastante conteúdo importante para as famílias, para fazer estimulação, para a gente melhorar esse desempenho das crianças e adolescentes e adultos, né? Porque tem famílias de adultos também que me acompanham e a gente trabalha com os adultos também, com autismo, com síndrome de Down. Então é muito importante esse desenvolvimento. Ah, a Célia é de Americana, que legal, conheço a Americana. A gente tem amigos que moravam em Americana, agora moram em Indaiatuba. Então a gente conhece, eu conheço. Então, para quem não sabe, toda segunda-feira a gente tem aula aqui no perfil para você não perder nada. Depois entra no meu link da bio, né, do perfil do Autonomia, clica lá, tem um grupo de lembretes, está escrito lá, Aulas Autonomia Instituto. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, que é um grupo silenciado, não é bom dia, boa tarde, boa noite, novenas, não tem nada disso. Eu só passo lá para dar os avisos, lembrando vocês das nossas aulas, porque aí você coloca o despertador e não perde nada. Então depois entra lá no nosso grupo de lembrete, que é importante para você não perder as lives que eu faço aqui, as lives que eu faço em outros perfis que eu sou convidada, e tá sempre conseguindo um bom conteúdo, um bom estudo através desse conteúdo gratuito, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, para a gente não perder tempo, que aqui não tem enrolation, aqui tem conteúdo. Então vamos lá. Tá todo mundo preparado? Aqui, para quem está chegando agora, que não participou do meu curso o ano passado, aqui eu uso uma hashtag que chama hashtag caderninho. O que significa isso? Significa que você está com o caderninho na mão, preparado para poder anotar o nosso conteúdo de hoje. Então, quem tiver com caderninho aí, coloca a hashtag caderninho, que você está preparado para começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu até colocar aqui, né, para quem chegar, saber qual é o nosso conteúdo. Manejo de comportamentos inapropriados. Pronto,
fixei aqui. Que aí quem entra fica sabendo da live, do conteúdo, eu acho isso legal. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou terminando, quase especialista, que eu estou quase terminando a minha especialização em intervenção ABA. Trabalho na área de crianças com atraso no desenvolvimento há 14 anos. Então, assim, desde a faculdade, antes da faculdade, eu sempre trabalhei nessa área. Tenho vários cursos de qualificação em habilidades sociais, em protocolos, em intervenção com adultos, intervenção precoce. Então, tem várias coisas aí de cursos que a gente não para nunca, né? Estou fazendo um ótimo agora também de capacitação em T21, síndrome de Down. Então a gente vai sempre estudando, né? Sempre cada vez mais. Andréia, caiu, Andréia? Volta aqui. Tô começando agora o conteúdo. Não perdeu nada ainda não. Vamos começar agora. E sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares no Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca. Tá? Então, quem não segue ainda o nosso perfil e acompanha, venha, né, participe e acompanhe bastante conteúdo que eu coloco lá no feed também. No nosso IGTV tem vários vídeos e lá no canal do YouTube também tem muito conteúdo para quem está procurando se aperfeiçoar e saber mais, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre manejo de comportamento inapropriado. Então assim, tem gente que chama de comportamento inapropriado, tem literatura que chama de comportamento inadequado, tem literatura que chama de comportamento disruptivo. Então assim, qualquer um desses nomes podem ser usados, é a mesma coisa. São comportamentos que não são apropriados, que não são adequados para aquele local e aquele momento que a criança está, que o adolescente ou adulto. Eu vou falar criança, mas serve para qualquer faixa etária, tá bom? Então, é muito importante a gente ficar atento a esses comportamentos inadequados e comportamentos disruptivos, porque, bom dia, Esther, tudo bem, querida? E a Paty é do Espírito Santo de Serra, que legal, Paty. Obrigada por vocês estarem aqui nesse feriadinho, nessa emendinha aí, né, de feriado sem feriado. Então, por que é importante a gente estudar comportamentos inapropriados, comportamentos disruptivos? Porque eles atrapalham muito a criança a aprender novas habilidades. No dia a dia, por exemplo, de clínica, eu falo muito isso. Às vezes a gente fica uma sessão inteira manejando comportamentos inadequados. Então, se eu fico 50 minutos manejando o comportamento inadequado, significa que eu perdi entre aspas, porque eu vou explicar por quê, perdi 50 minutos de oportunidade de estimulação das habilidades dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Então, é muito importante a gente diminuir ao máximo os comportamentos inadequados, inapropriados, para que essa criança, essa pessoa, ela tenha mais oportunidades de aprender habilidades importantes, habilidades que ela está em déficit, habilidades que ela precisa aprimorar. Então a gente vai falar bem especificamente sobre esses comportamentos. Se você tem caso de comportamento inadequado, inapropriado na sua casa, manda aqui para mim. Me manda exemplos, me manda situações, porque eu quero muito hoje tentar dar exemplos de como solucionar, de como melhorar e acabar com esses comportamentos inadequados pelas situações de vocês, tá bom? Então me mandem aqui. Vocês passam por isso? Os filhos de vocês que têm autismo, que têm síndrome de Down, eles têm comportamentos inapropriados? Coloca aqui pra mim a família que passa por isso. Fala, eu passo, né? Eu passo por isso. Meu filho tem comportamentos inapropriados em algumas situações que eu não sei muito como lidar, para eu poder saber se vocês passam por isso também, se essa é a realidade de vocês, tá bom? Bom dia, Maria Eugênia, tudo bem?
Bom dia para todo mundo. Então vamos lá. É muito comum que crianças, adolescentes e adultos com autismo ou com síndrome de Down tenham alguns comportamentos inapropriados. Esses comportamentos inapropriados, ele nem sempre são comportamentos que a gente chama de agressivos. Algumas vezes eles podem ser excessos comportamentais. Então, por exemplo, aquela criança que abraça o tempo todo, que beija o tempo todo, também é um comportamento inapropriado, porque ela perde oportunidades de aprender novas habilidades. Então, esses comportamentos inapropriados, eles podem ser birras, então chorar, gritar, bater, rasgar as coisas, quebrar material, quebrar brinquedo, rasgar folha, né, de caderno. Então, assim, podem ser essas situações. Esses comportamentos podem ser de excesso comportamental, ou seja, deixa eu beber água que me faltou saliva. Falo pouco, né, gente? Então vamos lá. Esses comportamentos podem ser de excessos comportamentais, aquela criança que abraça muito, que beija muito para fugir de demanda e tudo, então a gente vai explicar as funções daqui a pouco. Esses comportamentos podem ser de autoagressão, então aquela criança que se bate, aquela criança que bate a cabeça na parede, aquela criança que bate nela mesma, que bate na cabeça, que eu tenho alguns casos, por exemplo, de crianças que às vezes colocam o dedo dentro da garganta para forçar vômito. Então, assim, a gente tem vários comportamentos inapropriados que podem acontecer de autoagressão. E também de heteroagressão. O que é a heteroagressão? É quando essa pessoa ela agride outra pessoa. Então, é o bater, é o cuspir, é o xingar, é o dar soco, é o dar chute, é o jogar as coisas em cima dessa pessoa, né? Então, é muito complicado no dia a dia que essa criança, esse adolescente ou esse adulto tenha comportamentos inapropriados. Por quê? Porque a gente precisa de uma adequação social, né? Então, é complicado. Ó, a Maria Eugênia falando, bom dia. Eu passo, jogar o prato na hora das refeições, como um reflexo. É jogar o prato e ele voa, ele joga no prato no chão, né? Isso mesmo, a gente vai falar de funções de comportamento daqui a pouco. Fica aí com a gente, Maria Eugênia. Eles se mordem, a Prado, arranhar, Maria Eugênia. Prado, coloca seu nome aqui pra mim, pra eu te chamar pelo seu nome, que Prado é sobrenome, né? Então coloca aqui. Oi, Helenice, sim, meu amor, eu sei, você. O Cris tem 2 anos e 8 meses e tá tendo muito comportamento inadequado. Bate nele, morde muito o avô. Eu e a irmã também, belisca também, mas também é carinhoso. Sim, é o que eu tô falando, o comportamento inapropriado, inadequado, ele não significa que aquela pessoa seja uma pessoa ruim. Não é por maldade, tá bom? Não é por maldade, é porque normalmente esse comportamento inapropriado, ele tem uma função. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos continuar. Então, os comportamentos inadequados, eles podem acontecer por um déficit dessa habilidade que a criança, que o adolescente ou o adulto precisam desenvolver. Ah, Letícia, tá bom, meu amor. Precisa desenvolver, né, no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Aquela criança que não sabe falar ainda, e que, ao invés dela chamar mamãe ou papai, ela vai lá e joga o brinquedo no chão. Por quê? Porque quando ela joga brinquedo no chão, a mãe para o que está fazendo e vai lá e pergunta: por que você está fazendo isso? Não faz isso não, meu filho, não joga. Então, assim, ele consegue de alguma maneira a atenção da mãe, já que ele não tem a habilidade adequada para chamar essa mãe. Entendeu? Então, muitas vezes o comportamento inadequado acontece porque a criança tem baixo repertório daquela habilidade, principalmente as habilidades de mando. O que é o mando? É a habilidade de solicitar, de pedir, de informar,
né? Então, aquela pessoa que tem dificuldade de falar assim, não quero mais comida, aquela criança que tem dificuldade de falar, vem brincar comigo, eu não quero isso, eu quero outro desenho, agora eu quero brincar, agora eu quero papai, ela tem dificuldade. Então, ela faz alguns comportamentos inadequados para poder alcançar aquilo ali. Ou uma criança que está fazendo uma atividade, você chega com uma atividade para ela fazer e aí ela começa a ter um monte de comportamento inadequado porque ela não sabe te falar assim, eu não quero fazer a atividade. Ou ela quer fugir simplesmente da atividade, porque ela pode até não querer fazer, mas naquele momento ela precisa fazer, né? Então, quando a gente falar das funções, a gente vai entender isso melhor. E é importante a gente entender que comportamento, de maneira geral, comportamento, ele é algo aprendido. Então, se a gente aprende a se comportar de alguma maneira, isso significa que eu posso modificar essa maneira que eu me comporto, não é? Então isso já nos dá um alívio, né? De pensar assim, poxa, ok, Bárbara, adorei essa informação. Porque uma vez que eu sei que o comportamento é algo aprendido e que ele pode ser modificado, isso significa que se meu filho se comporta dessa maneira hoje, eu posso usar estratégias para que ele não se comporte mais dessa maneira e comece a se comportar de outra. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa frase, né, essa afirmação em mente. O comportamento é algo aprendido, então eu consigo modificá-lo. Se a criança aprendeu, eu posso ensinar um comportamento alternativo também, né? Porque ela aprende. Então, isso é interessante. Guarda essa informação. Outra coisa sobre comportamento inadequado que eu escuto muito falar. Às vezes a família fala assim para mim, mas Bárbara, ele começou a fazer isso do nada. Não aconteceu nada. E ele começou a fazer isso. E aí eu te digo, nunca é do nada, tá? Sempre tem eventos que são gatilho, eventos que a gente consegue, depois de um tempo, de uma análise funcional, que eu já vou explicar também, que a gente consegue entender a função disso, que a gente consegue entender quais são os eventos antecedentes que são gatilhos para esse comportamento. Então, nenhum comportamento inadequado é do nada. A gente precisa fazer uma análise aprofundada para poder entender quais são os elementos que estão trazendo esse comportamento inadequado, tá? A Letícia falando, um adulto não verbal que apresenta alguns episódios de agressão pode ser devido a não conseguir conseguir se comunicar? Sim. Pode ser, porque na verdade, o que acontece? O comportamento inadequado, ele é uma comunicação. Ele está se comunicando. Ele só está se comunicando da maneira inadequada. Não é a maneira adequada, mas ele está se comunicando, ele está querendo dizer alguma coisa com aquilo ali. Só que a gente precisa entender. Uma vez que a gente entende a função desse comportamento, uma vez que a gente consegue fazer uma análise desses eventos antecedentes, desses eventos consequentes, a gente consegue trabalhar a modificação desse comportamento. Então, isso que você falou, Letícia, é muito importante. O comportamento inadequado está muito relacionado a dificuldades na comunicação. Tá? E quando eu falo comunicação, eu não falo só fala, não. Eu repito isso aqui em todas as aulas. O comportamento, a comunicação é mais ampla, a linguagem é menor e a fala é lá, um pedacinho da comunicação. Então, se comunicar não é só falar, tá? Pode falar um pouquinho sobre autismo regressivo, a Aline pediu. Aline, hoje não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu posso colocar como uma das aulas para os próximos meses, que eu tenho uma programação. Eu adorei a dica. Com certeza eu vou anotar e a gente vai fazer uma aula sobre autismo regressivo, sim, tá? Obrigada. Então, vamos lá. Quando a gente tem um comportamento inadequado, o que a gente precisa avaliar? A gente avalia
aquele comportamento. Pensem numa tabelinha, ó, a gente chama de tabela A, B, C. Pensem nisso, ó, quem tá com caderninho aí, hashtag caderninho, anotem, tabela A, B, C. O A é o quê? Os eventos antecedentes. São os eventos que acontecem antes daquele comportamento. O que é evento, Bárbara? Você vai anotar que dia que aconteceu, que hora que aconteceu, com quem estava presente naquele cenário, naquele momento, naquele ambiente, com quem diretamente aquele comportamento aconteceu, porque às vezes tá o pai, a mãe e a irmã, mas a situação do comportamento aconteceu só com a mãe, ela estava ali, foi com ela, mas tinham mais pessoas no ambiente. Então anotem aonde você estava, se você estava em casa, se você não estava, anotem, por exemplo, em que situação, o que estava acontecendo exatamente antes daquele comportamento inapropriado acontecer. Então, tudo isso que eu acabei de falar são eventos antecedentes, que acontecem antes do comportamento. Então, vão ficar na tabelinha no lado do A. Lembrem a tabela A, B, C. Facinho, tá? A, eventos antecedentes, ok? Então, vamos para a parte B da tabela. O A, eventos antecedentes. A parte B foi o comportamento em si, né? É B de behavior, que é comportamento em inglês. Então, qual é o comportamento? Porque você me falar assim, nossa, Bárbara, meu filho tá fazendo muita birra. Eu não sei o que é birra para você. Então, eu preciso saber qual foi esse comportamento. Ele chutou, ele cuspiu, ele bateu a cabeça na parede, ele quebrou o brinquedo, ele jogou o prato no chão, como a Maria Eugênia colocou aqui, ele mordeu o avô, como a Helenice colocou aqui, que o Cris fez. Então, assim, qual é o comportamento em si? Descreva o comportamento com o máximo de informações que vocês conseguirem, tá? Então, assim, qual foi a topografia? O que é topografia? A maneira do comportamento. O que ele fez? Ele chutou, ele cuspiu, ele bateu a cabeça, tá? Isso é topografia. Qual foi a frequência desse comportamento? Ele fez isso uma vez? Ele fez isso várias vezes? Qual foi essa frequência e qual foi a duração? Ele ficou nesse comportamento, nesses momentos de comportamento por 5 minutos. Ele ficou nisso por 20 minutos. Então, assim, quanto tempo durou todo esse momento desse comportamento inadequado? É importante também vocês anotarem nessa parte da tabela, né, do B, que é o comportamento. A internet está travando, Maria Eugênia? Será que é a sua ou é a minha? A minha até agora não deu vídeo pausado, não. Graças a Deus, porque o Instagram não tem cooperado com as aulas, né? Mas já voltou? Me fala aí. Então, A, eventos antecedentes. B, comportamento. Topografia, o tipo de comportamento. Frequência, quantas vezes aconteceram cada comportamento. E duração, quanto tempo que aconteceu aquele comportamento, quanto tempo ficou durando. A Aline, tá normal aí? Ah, então tá bom. Então deve ser a internet, né? A internet tá uma beleza. E aí vamos para a terceira etapa dessa tabela, que é a letra C. A letra C de consequência. Os eventos consequentes desse comportamento. O que é evento consequente? O que é consequência? É o que aconteceu exatamente depois desse comportamento inapropriado, tá? Então, o que aconteceu depois? Alguém foi falar com ele? Quem foi essa pessoa? Alguém foi chamar atenção? O que fez? Falou o quê? Quem foi essa pessoa? Então, assim, é a gente mapear a consequência que foi dada. Ah, ele estava vendo o tablet e aí começou a chorar, a mãe foi lá e tirou o tablet dele. Então eu preciso que vocês descrevam qual foi o comportamento consequente, o que foi feito logo em seguida desse comportamento inapropriado, tá?
Porque quando a gente analisa e faz essa tabela ABC, antecedentes, comportamento e consequentes, a gente consegue avaliar qual é a função desse comportamento, tá? É importante eu falar aqui também que muitas vezes não vai ser o registro de um comportamento que você vai entender a função do seu filho estar se comportando daquela maneira. Muitas vezes você vai precisar fazer um registro a semana toda, para você avaliar que ele está se comportando com várias topografias, ou seja, várias maneiras diferentes de comportamentos inadequados, mas que a função pode ser a mesma. Então, não vai ser um evento único, exclusivo, que você vai fazer essa avaliação. Você vai precisar fazer vários momentos, vários registros desse comportamento. Ah, Bárbara, isso é trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Trabalhar com mudança de comportamento é trabalhoso. Não é simples, não é fácil, não é qualquer profissional que sabe lidar com isso, mas a gente precisa mudar. Porque, o que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, porque comportamento inadequado prejudica e tira oportunidades daquela criança de aprender novas habilidades. Então esse é o ponto, a gente precisa diminuir até extinguir completamente os comportamentos inapropriados, tá? E aí, quando eu penso em eventos consequentes, na consequência, na parte C da nossa tabelinha, eu penso em reforço e punição, que vai ser uma outra aula que eu também vou dar, tá? Provavelmente nesse mês de março a gente vai ter uma aula falando sobre reforço e punição, reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa. Mas hoje eu só vou passar rapidamente sobre esse conceito. O reforço é quando a gente aumenta a probabilidade daquele comportamento ocorrer novamente. Então, a gente ou acrescenta o estímulo ou a gente retira um estímulo, né, que é o positivo e o negativo, mas o resultado que a gente espera é que aquele comportamento aumente a frequência e por isso a gente reforça, tá? E a punição, ela tem o objetivo de diminuir a frequência daquele comportamento, seja acrescentando um estímulo aversivo, seja retirando o estímulo prazeroso. Depois a gente vai ter aula sobre reforço e punição, que isso aí é pano para manga. Muita gente confunde. O que eu quero deixar claro hoje é que, em linhas gerais, quem trabalha com análise do comportamento aplicada, quem trabalha com comportamento, a gente prioriza trabalhar com reforço, tá? Por quê? Porque a gente sabe, tem estudos que mostram os prejuízos da punição a longo prazo. Então, não adianta eu te falar assim, mas eu nunca vou punir meu filho. Não, tem alguns momentos que a gente vai precisar usar a punição, que não é bater, que não é espancar, que não é nada disso. A punição é um termo didático de uma estratégia de comportamento. Por isso que eu falei que dá uma aula só disso aí, tá? Às vezes a gente usa sim a punição, porém a gente prioriza usar o reforço, porque os estudos mostram que a longo prazo o reforço ele consegue manter mais os comportamentos ensinados, tá? Então a gente faz uma estratégia com os comportamentos inadequados de diminuir, né, de extinguir o que está mantendo aquele comportamento inadequado. Por isso que é importante a gente fazer ABC, analisar. Então, qual a função daquele comportamento? Uma vez que eu sei a função, eu vou trabalhar extinguindo o reforço que eu estou dando para que ele seja mantido e vou trabalhar reforçando o comportamento alternativo, tá? Então, isso é muito importante.
O reforço, ele pode ser o quê? Ele pode ser um elogio, ele pode ser um brinquedo que a criança está querendo ter acesso, então a gente ensina ela a se comunicar da maneira adequada e dá o brinquedo. Pode ser o acesso a um comestível, pode ser acesso a alguma situação, pode ser se acalmar, buscar autorregulação. Então, o importante é a gente observar que o reforço, ele aumenta a probabilidade daquele comportamento acontecer mais vezes, tá bom? Então deixa eu ver aqui que eu tenho vários comentários aqui. Quem tiver pergunta, quem quiser fazer comentário, aproveita e coloca aqui também que eu vou lendo. Deixa eu beber uma aguinha enquanto eu leio. A minha filha branca, Daniel. A minha filha tinha muitos episódios de choro, de cair no chão gritando. Depois que desenvolveu a fala, foi melhorando. Hoje ela é verbal e as crises ficaram para trás. Seguimos estimulando. Isso aí. Foi o que eu falei agora há pouco, né? O comportamento inadequado, muitas vezes ele acontece por um déficit de habilidades de comunicação. Então, uma vez que essa habilidade de comunicação, ela melhora, e a comunicação não é só fala. Eu tenho pacientes que falam, mas que têm dificuldades de se comunicar no sentido de fazer pedidos, de fazer solicitação, de chamar a atenção das pessoas. Então, a comunicação é um passo muito importante para diminuir comportamentos inadequados. Então, que bom que você percebeu essa melhora, né? E ela foi melhorando. E a estimulação é o caminho. Não temos outra estimulação. Não tem remédios, não tem milagres. Tem remédio para situações específicas. Uma criança que se agride muito, tem autoagressão muito forte, que agride muito as pessoas, que não consegue conviver com as pessoas. Sim, temos medicamentos importantes e com resultados já comprovados em pesquisas para esses casos. Mas isso, dar o remédio não resolve. O que resolve é a gente diminuir esse comportamento inadequado através do processo de extinção e o ensino de habilidades adequadas, tá bom? A Maria Eugênia falou que o comportamento inadequado tira a oportunidade de conviver com outras pessoas. Isso aí, Maria Eugênia. Tira porque, primeiro, as pessoas não querem ficar perto. Segundo, a mãe acaba se sentindo inibida, com vergonha, aí não quer ir pra festa, porque sabe que o filho vai se jogar no chão, vai fazer escândalo, vai chorar, aí vem uma mãe e vem outra, ai tadinho, por que ele tá fazendo isso? Ai é mal educado, é não sei o quê. Então assim, a gente não quer ser julgado. Chega, gente, mãe não tem que ser julgada, mãe tem que ser acolhida. E a gente precisa unir forças nisso. Uma mãe precisa entender a outra, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes eu tô na rua e a criança tá tendo um comportamento inadequado, todo mundo olhando como se ela fosse mal educada. E não é. Mas olha que importante que a Maria Eugênia colocou, porque esse comportamento inadequado, ele dificulta as habilidades sociais do dia a dia, né? Justamente isso. A Ana Maria tá falando, o meu fica nervoso, chora muito quando volta para casa. Então, Ana Maria, olha que interessante esse dado. Se você fizer uma análise funcional, você vai entender o porquê que ele fica nervoso, por que ele chora. Será que tem alguma coisa em casa que ele não tá gostando e que ele gosta mais do outro espaço? O que é? Será que ele não está entendendo e não está fazendo uma previsibilidade do que vai acontecer? Então você pode usar dica visual para isso, né? Então assim, você tem que entender qual é a função desse ficar nervoso e chorar quando volta para casa. Não é que ele não goste de casa. Você entendeu? Pode ser que o reforço que ele está recebendo num outro ambiente seja muito maior do que o reforço das atividades que ele está fazendo em casa. Pode ser que ele tenha medo, esteja com medo e não consiga compreender a rotina dessa previsibilidade. E aí você trabalha com dicas visuais. Então, a análise do comportamento, ela é muito importante para que você consiga entender a função daquilo ali e ensinar esse comportamento adequado, tá? Então vamos falar de função do comportamento, já que eu tô desde o começo falando, ó, que isso é muito importante, tá? Olha, todas as segundas nós temos aulas aqui às 9 horas
Para não perder nada, depois vá lá no nosso link do perfil, clica lá, o primeiro link que está lá são aulas do Autonomia. Entre no nosso grupo de lembrete do WhatsApp. É um grupo silenciado, não vou ficar falando, não mando bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, nada disso. É só para lembrar das nossas aulas. Então, vocês já ficam sabendo lá qual é o cronograma do mês todo, porque eu sempre passo no começo o cronograma do mês. Você já fica... Ontem eu já avisei a galera lá, ó, amanhã 9 horas tem aula. Agora há pouco eu avisei, gente, eu tô entrando ao vivo. Porque no dia a dia, a gente vai fazendo, a gente esquece. Então, para você não perder as aulas, porque elas não ficam salvas aqui no Instagram mais, antes ficava, agora não fica, e você vir fazer perguntas, então entra lá no nosso grupo, tá bom? Então vamos lá. O comportamento inapropriado, ele pode ter várias funções. Hoje os estudos já mapearam várias funções desses comportamentos. Mas, de maneira geral, a gente vê que os comportamentos inadequados têm principalmente 4 funções. E aí eu vou dar uma dica aí para vocês sempre lembrarem disso. Cadê o caderninho? Cadê hashtag caderninho? O caderninho para vocês anotarem tudo da nossa aula. Deixem um caderninho separado para as nossas aulas, porque é muito conteúdo. Então vá anotando. 4 funções principais desse comportamento inapropriado. Vocês vão perceber que vai formar uma palavra aí, ó. E eu vou dar a dica para vocês. Então vamos lá. Primeiro comportamento inapropriado, a função do comportamento. Pode ter função de sensorial, tá? Uma função sensorial. O que é uma função sensorial? É aquela criança que ela tem muita estereotipia de maneira inapropriada, porque nem toda estereotipia é inapropriada, tá? Mas aquela criança que se balança muito, que tem muito flap e tudo. Então, esses comportamentos inapropriados de estereotipias, eles acabam prejudicando a criança socialmente. A Maria Eugênia acabou de falar ali, prejudica o convívio social. Prejudica. Por quê? Porque imagina, gente, um adolescente de 13 anos na escola, com vários adolescentes e tendo toda hora flaps. Toda hora flaps. Isso prejudica socialmente essa pessoa, tá? Então, nem toda estereotipia é prejudicial, mas algumas são prejudiciais na questão física, que se tem uma pessoa que faz isso aqui com a mão o dia inteiro, daqui a pouco ela vai ter algum problema nessa parte do punho, do pulso, né? Tudo isso. Caderninho sempre. Maria Eugênia, é isso aí. Quem é nosso aluno foguete, caderninho sempre. Isso aí. As estereotipias também trazem esse prejuízo social. Mas a estereotipia, ela tem uma função de autorregulação, né? Então a gente precisa buscar outros elementos, outros comportamentos alternativos que vão autorregular essa criança, esse adulto, né? Então pensem nisso sempre. O comportamento tem uma função e a gente vai buscar uma função alternativa mais adequada, mais apropriada. Então a questão sensorial pode ser estereotipia, pode ser alguma autolesão no sentido de trazer alívio ou prazer para aquela pessoa, tá? Então, eu já recebi pacientes, por exemplo, que se cortam com gilete. Isso há um tempo atrás, inclusive, foi muito falado por vários adolescentes, inclusive, que não tinham transtornos específicos, não tinham autismo, não tinham síndrome de Down, que estavam se cortando com essa sensação de alívio. E isso acontece. Então, por que ele está se cortando para se aliviar, gente? É porque ele não está conseguindo uma maneira mais adequada de buscar essa autorregulação, de buscar esse alívio. Então, tem várias situações que podem ter o comportamento, ter a função sensorial. É importante a gente observar que quando o comportamento ele tem uma função sensorial, ele acontece até quando aquela criança ou aquele adulto está sozinho. Tá? Ele está sozinho no quarto e ele está executando aquele comportamento inadequado. Então a gente elimina as outras funções e aquele comportamento continua se mantendo. A gente vai perceber que ele tem uma função de autorregulação sensorial para aquela pessoa, tá bom? Então, primeira função que a gente vai trabalhar hoje, sensorial, tá? Primeira.
Segunda função do comportamento: esquiva, fuga, fuga de demanda. O que é isso, Bárbara? É quando a gente vai fazer uma atividade, é quando a gente dá uma demanda para essa criança, para esse adulto, e ele tem comportamento inadequado. Então, por exemplo, ele vem para a terapia, aí a gente começa, segue a liderança, sempre faz aquele momento inicial bem de seguir a liderança do que ele quer. Vamos lá no armário, vamos escolher um brinquedo, o que é que você gosta? E aí a gente vem com a nossa demanda. Muitas vezes é uma demanda pequena. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm comportamentos inadequados de uma demanda pequena de, por exemplo, pega o brinquedo aqui dentro. A gente está com uma bacia cheia de coisas, pega o brinquedo que você quer aqui dentro. Então, eu dei uma demanda simples, que é pegar o brinquedo que ela quer. E ela tem comportamento inadequado, porque ela não quer fazer demanda nenhuma. E as crianças têm vindo muito assim, as crianças pequenininhas que têm vindo para atendimento, porque muitas vezes a família, como a criança tem muito comportamento inadequado, ela acaba deixando de dar demandas. E aí essa criança se acostuma a não ter demandas, né? Se ela não tem demanda, gente, ela fica na zona de conforto, ela não aprende, ela não melhora, ela não vai adquirindo novas habilidades. Então, essa zona de conforto não é positiva. A gente precisa ir introduzindo pequenas demandas naquelas atividades da criança. Então, a criança pode ter comportamento inadequado, inapropriado, por fuga ou esquiva de alguma atividade. Essa é a segunda função que a gente vai trabalhar hoje. Terceira função que a gente vai trabalhar hoje é tangível, ou seja, a criança, ela quer ter acesso a algo ou a alguma coisa. Aquela criança que está no parquinho, que quando a gente fala para ela assim, agora nós vamos embora. Aí ela começa a chorar, começa a bater, joga tudo. Por quê? Porque ela quer ter acesso a ficar mais tempo no parquinho. Aquela criança que foi no mercado e ela viu um biscoito e ela quer um biscoito. E aí você fala para ela, hoje não. Hoje a mamãe tá sem dinheiro, agora não, porque agora é a hora do almoço. E ela começa a fazer o quê? Aquele escândalo dentro do mercado que todo mundo vem ver e que muitas vezes fala que o filho não tem educação, né? Ela quer um brinquedo. E aí você fala, agora não, porque agora a gente vai fazer a atividade tal, depois eu te dou. Ela tem comportamento inadequado porque ela quer ter acesso àquele brinquedo. Então o tangível é ter acesso a algo ou a alguma coisa que ela quer. Tá bom? Então, sensorial, esquiva, tangível e atenção. Atenção é um dos comportamentos inadequados mais comuns no nosso dia a dia. É o que eu mais recebo no consultório, na clínica, gente, no Autonomia. Todos os dias eu explico para alguma família e mostro isso. Você está dando atenção para o comportamento inadequado, porque é difícil não dar atenção. É difícil. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sei disso. É difícil a gente não dar atenção para a criança. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que dar atenção é só ir lá ficar conversando, mas não é. Pensa na cena comigo. Vamos lá, eu já vou responder algumas perguntas que estão surgindo aqui e falar de algumas coisas, mas deixa eu só concluir esse meu pensamento. Uma criança que começa a bater a porta. Pá, pá, pá. A mãe tá lá no computador trabalhando, gente. Todo mundo, muita gente em home office ainda. Ah, Cláudia já matou aí, né, Cláudia? Isso aí, Cláudia, seta. Isso aí, já vou explicar. E é muito fácil de guardar, né? Quando a gente vê isso. Eu aprendi num curso também, tá? Isso não foi criado por mim, não. Eu aprendi num curso, nunca mais esqueci. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de reproduzir para que as pessoas aprendam, eu faço. Vamos pra cena. A mãe tá em casa, trabalhando no computador, home office, naquela loucura que a gente tá, né? Trabalhando, cuidando de casa, cuidando de filho, fazendo tudo, 1001 funções. E aí a criança vai pro quarto, que a mãe tá trabalhando, e começa a bater a porta. Pá, 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 pá. Aí o que a mãe faz, gente, nesse momento? Ela para o que ela está fazendo e vai lá e fala, para de bater a porta! Você não tá vendo que eu estou trabalhando? Para com isso! Vai buscar alguma coisa para você fazer!
que essa mãe deu para essa criança, gente? Atenção. Sim, se esse comportamento de bater a porta tinha a função de atenção, por isso que a gente tem que fazer a análise funcional, lembra? A antecedente, comportamento e consequência. Se esse comportamento da criança tinha função de atenção, essa mãe acabou de reforçar. Ela acabou de dar atenção para essa criança. O reforço é o que, gente? Aumento da probabilidade desse comportamento acontecer de novo. Quando essa criança quiser atenção de novo e a mãe estiver trabalhando, o que ela vai fazer? Bater a porta, porque funcionou, tá? Eu só fiz um exemplo aqui que aconteceu, inclusive, com uma família nossa e que acontece em vários no dia a dia, para vocês entenderem que dar atenção não é simplesmente a gente ir lá conversar com a criança, brigar com a criança. Se a função é a atenção, também estamos reforçando, tá bom? Ah, Bárbara, é para eu, então, ignorar essa criança? Se ela estiver chorando? Depende. Qual é a função desse choro dela? É atenção? Porque às vezes não é. A criança pode estar chorando porque ela quer ter um tangível, acesso a um tangível. Então você não dar atenção não vai resolver, tá? Agora, se for atenção, você não vai dar atenção para ela. Então vou continuar esse exemplo que eu estava dando. A criança está batendo a porta. Pá, pá, pá. A mãe não vai dar atenção. E aqueles minutinhos, aqueles segundinhos que a criança não bate a porta porque ela fica esperando a reação da mãe, ela para um pouquinho, o que você vai fazer nesses segundinhos? Nesse segundinho você vai falar, fulano, chama a criança, né? Fulano, aqui, a mamãe queria que você sentasse aqui do meu lado para você fazer isso aqui enquanto a mamãe está trabalhando. Ou seja, você reforçou algum comportamento alternativo. Você chama ela e fala assim, você quer chamar a mamãe? Cutuca a mamãe, fala mamãe, ou me cutuca, me chama. Você ensina a criança, pega na mãozinha dela para ela te cutucar. Seja a sombra desse comportamento alternativo adequado, né? Que você quer, que ela precisa ter. E normalmente esse comportamento alternativo, ele precisa ter a mesma função desse comportamento inadequado. Tá bom? Deixa eu responder aqui um pouquinho, senão as coisas vão se acumulando. Vamos lá, Letícia. Como lidar com esse comportamento de fuga em relação às demandas? Ótimo. E a Esther falou, o João tem fuga de demanda com letras. Esther, isso acontece muito. A gente tem muitas crianças lá no Autonomia que fogem de atividades acadêmicas, atividades pedagógicas. E aí a gente tem que pensar em alguns pontos. Se a fuga é somente em atividades pedagógicas, provavelmente elas estão sendo pouco reforçadoras para essa criança. Estão sendo ou com uma demanda muito grande para ela, tá? Então, por isso que a terapia ABA ela é muito interessante, porque a gente consegue fazer análise de tarefas. Então, a gente pega uma tarefa grande e diminui para tarefas bem pequenininhas. E nessas tarefas pequenininhas, a criança ela consegue concluir. E isso traz um reforço prazeroso e um reforço social que a gente vai fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a criança precisa escrever o nome dela todo e ela ainda não consegue fazer isso totalmente sozinha, totalmente sem apoio, se aquilo é uma demanda grande para ela, você pode fazer letra por letra e ir reforçando letra por letra. Você pode usar, por exemplo, uma economia de fichas. Eu vou fazer uma aula sobre economia de fichas. É maravilhoso a economia de fichas. Que é o quê? Você ter um painelzinho, digamos assim, e a cada letra que ele fizer, ele vai ganhar um sticker, né? Uma fichinha. E vai colocar lá na economia de fichas. E quando ele finalizar o nome dele, vamos dizer João.
João tem 4 letras. Então você pode fazer para ele uma economia de fichas com 4 stickers de algo que ele gosta. Ah, ele gosta de super-heróis. Então eu vou colocar um Homem-Aranha, eu vou colocar o Batman, eu vou colocar o Capitão América e vou colocar o Homem de Ferro. Cada letra que ele fizer, ele vai ganhar um stickers e vai colocar ali, né? Na coisa de economia de fichas, na folha. Quando ele finalizar os 4, ele já escreveu o nome dele. E aí eu posso reforçar dando acesso a algum brinquedo ou fazendo um reforço social grande, né? Então eu consigo. Então, ô Letícia, por que que seu filho, você tem que avaliar, por que que ele está tendo fuga de demanda? Ele está tendo fuga de demanda porque ele não está acostumado a ter demanda nenhuma, ele está tendo fuga de demanda porque aquela demanda está muito grande para ele está tendo fuga de demanda porque essa demanda não é reforçadora para ele. Por quê? Você tem que avaliar. Como que você avalia? Fazendo a análise funcional do comportamento. Você vai começar a perceber que tem algumas tarefas mais específicas que ele foge, tem outras que não. Aquela criança que foge de tudo é porque ela não está acostumada a ter demanda. Então você vai ter que começar a fazer uma estimulação mais sensório-social, de brincadeiras prazerosas e aos pouquinhos ir introduzindo pequeninas demandas naquela brincadeira sensório-social. Entendeu? Então eu vou te dar um exemplo. Ah, eu tô fazendo bolinha de sabão. Meu filho adora bolinha de sabão. Então eu faço bolinha de sabão, faço bolinha de sabão. Ele vai, pega uma bolinha, pega outra bolinha e a gente começa a brincar de bolinha de sabão. Num determinado momento que ele tá bem engajado, o que é que eu faço? Eu dou um atraso nesse fazer a bolinha. Eu espero um pouquinho. Pra quê? Pra que ele me olhe ou para que ele vá até mim para pedir mais, mesmo que não seja falando. Quando ele me olha, quando ele chega em mim, que ele me cutuca, por exemplo, ele está me pedindo mais. E aí eu posso, é uma demanda, que é ele me responder. Epa, tinha pausado. Voltou, pessoal? Voltou? Coloca aí pra mim se voltou, porque tinha pausado aqui pra mim. Então, a gente tem que entender a função desse comportamento inadequado para poder agir e ensinar o comportamento alternativo em cima dessa função. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu filho que está batendo a porta para chamar a minha atenção, eu simplesmente falar assim, tá, pode comer não sei o quê. Ele não está se comportando daquela maneira para ter acesso a alguma coisa. Ele está se comportando daquela maneira para ter a minha atenção. Então eu tenho que agir em cima dessa função do comportamento, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais coisa aqui, mais gente que colocou. A Ângela, meu filho tem 1 ano e 6 meses, né? E não atende a nenhuma demanda, às vezes desisto. Então, Ângela, as crianças bem pequenas ou crianças que não têm demanda nenhuma, porque tem chegado algumas crianças até maiores que não aceitam demanda nenhuma, a gente precisa começar através de brincadeiras sensório-sociais. A gente precisa começar através de brincadeiras que a gente siga a liderança dela. Aqui no IGTV, tem uma live que eu fiz o ano passado que chama Como Chamar a Atenção da Criança. Assista lá essa live, porque eu falo exatamente o passo a passo. Assista com um caderninho para você anotar mesmo, para você entender o que eu tô falando. O passo a passo de como você chamar a atenção dessa criança. Como ela realmente começar a brincar com você. Tá? E aí o que que você vai fazer? Quando ele já estiver brincando bastante, você chamando a atenção, a sua brincadeira no primeiro momento vai ser para chamar a atenção dele, né? Do seu filho. Quando você tiver conseguido essa meta de chamar a atenção, dele já brincar com você, dele já engajar com você, dele compartilhar com você, você vai começar a introduzir pequenas demandas. O que é pequena demanda, gente? Pega isso aqui pra mim. Então você não tá pedindo pra ele pegar um item específico. Você já tá mostrando pra ele o que é pegar. O objetivo é só que ele pegue, tá? Coloca isso aqui, faz isso aqui. Ou você entra colocando uma pequena demanda.
Então, comecem com pequenas demandas para depois ampliar. E a motivação da criança faz toda a diferença nessa introdução de demandas. Não desista, porque se você desiste, você está perdendo oportunidades de estimulação. E eu tenho um lema de quem participa das minhas lives que já sabe, é o que, gente? Estimulação 500 mil vezes ao dia, ou seja, o dia inteiro de estimulação, tá bom? A Cláudia colocou aqui seta, que eu até vou explicar. O que eu falei com vocês? Que normalmente o mais comum são os comportamentos inapropriados terem 4 funções. Se vocês pegarem as letras iniciais dessas funções, elas formam a palavra seta. Sensorial, esquiva e fuga, tangível e atenção. Então lembrem-se disso, que forma a palavra seta. É muito fácil, né? E a gente entender qual a função desse comportamento. A Sandra perguntando qual o Instagram. É Autonomia Instituto. É esse aqui mesmo, Autonomia Instituto. Quando terminar a live, você vai lá no nosso perfil, ô Sandra, e entra no nosso grupo de lembrete lá do WhatsApp, tá bom? Ângela, no caso, o certo é ensinar a criança a pedir atenção nos chamando sempre, né? Isso mesmo. E o chamar nem sempre é falar. Às vezes o chamar é cutucar, mas ela não sabe cutucar sozinha. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a mãozinha dela, você vai ser a sombra dela e você vai se cutucar. Você vai fazer isso várias vezes ao dia, várias. Você vai estar perto dela, você pega a mãozinha dela, você cutuca e aí você faz até a cena. Você tá olhando pro outro lado, você faz ela te cutucando e aí você olha. Oi, filho, fala, você tá me chamando? Pode falar, eu tô te ouvindo agora. Então, quanto mais você fizer isso, você está ensinando o comportamento apropriado dela te chamar. Entendeu? Então, agora tem que repetir. Epa, caiu. Tem que repetir várias e várias e várias vezes, né? Verdade, ele não aceita brincar comigo ainda. Então, ô Ângela, é isso aí. Vai lá na nossa live do Como Chamar a Atenção. Aqui no IGTV, gente, tá cheio de conteúdo. Tem, dicas de brinquedos para brincar, como brincar, dicas de jogos, como chamar a atenção da criança, brinquedos baratos e simples para vocês fazerem em casa, tem muita coisa. E lá no nosso canal do YouTube tá lotado de lives que eu fiz com outras pessoas, lives que eu fiz aqui também, muito conteúdo gratuito. Então coloquem em prática, que é o mais importante. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos pensar assim, o que é mais importante de vocês pensarem da nossa aula de hoje para a gente ir finalizando. Primeiro, comportamentos inapropriados diminuem o aprendizado de novas habilidades, de habilidades adequadas, tá? Ponto. O comportamento inapropriado, ele nunca é do nada, ele sempre tem uma função. Segundo ponto. Terceiro ponto, essa função precisa ser analisada através dessa tabela ABC, igual eu expliquei para vocês. Quem não pegou, volta lá na live, tenta pegar, porque é importante. Então, quais são os eventos antecedentes, qual o comportamento, toda a descrição, e quais os eventos consequentes. Então, avaliar a função desse comportamento. A gente já viu que normalmente, tem mais funções, mas normalmente a função do comportamento tem 4 possibilidades, que é seta, lembra? Sensorial, esquiva e fuga, tangível e atenção, né? Outro ensinamento de hoje. Uma vez que eu sei a função desse comportamento, eu preciso extinguir, diminuir o meu comportamento que está reforçando, que está mantendo esse comportamento inadequado e, ao mesmo tempo, ensinar o comportamento alternativo adequado, ok? Então, isso é importante. E, por último, não percam oportunidades de ensinar o comportamento adequado. Por quê? Porque uma vez que o comportamento adequado é ensinado, essa criança aprende novas habilidades. Tá bom? Ô Aline, fica salvo lá no YouTube, tá?
depois eu subo as aulas lá para o YouTube, estão as aulas lá. Porém, quem vem participar ao vivo tem isso aqui que vocês estão tendo. Eu respondo as perguntas, você pode falar do seu filho, né? Agora, depois vão lá no YouTube e mandem esse vídeo para outras famílias que precisam ouvir isso e aprender isso. E não faltem as nossas aulas de segunda-feira, tá bom? Ana Maria falando, identifiquei no meu como tangível, porque amo uma rua, ar livre e voltar para casa dele é frustrante. Então, Ana Maria, você tem que começar a fazer atividades prazerosas também em casa, assim que você chega. Você tem que mostrar para ele que vai ter uma coisa bem legal e prazerosa em casa também, e ir associando, tá bom? Então, fiquem comigo. Quem ainda não baixou, não recebeu o nosso e-book de carnaval, ainda estamos no Carnaval Sem Folia, me manda um direct, eu quero, que eu vou mandar para vocês, vocês podem baixar, podem imprimir quantas vezes quiserem, e aí vocês só vão se inscrever, né? Coloca lá o nome e o e-mail, vão se inscrever, podem baixar e vão fazer as atividades com seu filho. Então eu tô sempre mandando presentinhos, quem tá lá no nosso grupo também, lá no grupo Lembretes, tá sempre ganhando presentinhos, sempre ganhando material para vocês fazerem, tá bom? Vocês gostaram, gente, da aula de hoje? Me deem um feedback, me deem sugestões de temas. A Aline já me deu uma sugestão de tema aqui, eu vou anotar e vou fazer. Me mandem sugestões para eu poder preparar bom conteúdo para vocês. O meu principal objetivo, a minha principal missão, o meu propósito é ajudar as famílias a melhorarem o desenvolvimento dos seus filhos. Tá bom? Essa é a minha principal missão de vida quando eu penso nessa questão profissional. Foi muito bom o momento, agradeço muito pela atenção. Eu que agradeço, Ângela, você ter vindo aqui compartilhar com a gente, tá? Não falte, toda segunda-feira, 9 horas, tem aula. Cheguei atrasada, mas como sempre, conteúdo maravilhoso. Ai, Beatriz, obrigada, meu amor. Vai ficar live, vai ficar salva lá no YouTube, no nosso canal. Se inscrevam lá. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque vocês não vão perder os vídeos quando eu coloco lá, tá? A Aline falou, muito boa. A Arlete Braga tá falando que não tem o e-book. Me manda depois um direct, eu quero que eu já te mando, tá bom? Te mando agora. A Ângela, amei muito, eu vou querer, pode me mandar que eu te mando. Célia, Elisabel, ótima aula. Obrigada, gente, obrigada. Publicar o modelo da tabelinha. Ah, tá bom, Maria Eugênia, tá. Eu vou fazer um post disso então, e aí eu explico o que é o ABC e posto a tabela sim, com certeza. Isso vai ajudar muito. O que eu puder fazer, o que eu penso o tempo inteiro para poder fazer para ajudar, podem contar comigo, tá bom? Gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa segunda-feira de carnaval, sem folia, né? Muito obrigada e continuem seguindo os nossos canais, nossas redes sociais, curtam, comentem e mandam. Letícia, não tem o e-book? Me manda o eu quero, que eu já te mando o link e você já pode baixar para fazer atividade hoje mesmo com as crianças aí, tá bom? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês, um bom feriado amanhã. Tá bom? Beijo!